Olá, meu nome é Renan Neto Lima e esse é o Guia Politicamente Reto. No episódio de hoje, traremos a nova série do canal chamada Heróis do Coronavírus. Como assim? Essa série se trata de um agradecimento a todos aqueles que lutam e lutaram contra o coronavírus, todos aqueles que ficaram em casa e se preveniram, todos aqueles de profissões essenciais que tiveram que sair de casa e trabalhar, todos aqueles que precisam sair de casa para o seu próprio sustento ou para o sustento de sua família. Meu muito obrigado. Nesse primeiro capítulo da série, trataremos sobre o Sistema Único de Saúde, que será dividido da seguinte forma os vídeos. Primeiramente, se falará sobre o histórico da saúde no Brasil, depois o funcionamento do SUS e sua organização. Nessa primeira parte do histórico de saúde do Brasil, traremos os 3 primeiros períodos, mas vamos ver quais são todos os períodos da história da saúde do Brasil. Temos o período colonial, o período imperial, temos a República Velha ou Primeira República, a Era Vargas, ditadura, o pós-ditadura e a redemocratização. A redemocratização já será tratada no funcionamento e na organização do SUS, porque na Constituição de 1988 já prevê o SUS. Então vamos lá. O primeiro período colonial. Quando falamos de período colonial, temos que caracterizar as populações existentes na época, que seriam os nativos americanos, que seriam chamados de índios, que tinham pajé, que seria o líder espiritual, não confundir com o chefe da tribo e nem o líder dos guerreiros, entre outras lideranças existentes nas tribos. O pajé, ele é encarregado da assistência de saúde nas tribos, que seria a primeira assistência de saúde do Brasil. Ele se utilizava de ervas e rezes da cultura dele para atingir a cura de doenças. E, em segundo, quando temos a vinda dos viajantes não nativos na América, temos os boticários, que seriam os farmacêuticos, que utilizavam de mistura de ervas como se fossem alquimistas para a cura de doenças, e tínhamos os padres jesuítas, que eles curavam doenças com o intuito da catequização e introduzir a religião cristã àqueles que não eram cristãos e aos nativos americanos. E eles introduziram as Santa Casas. Isso perdurou por cerca de 306, 307 anos no Brasil. Um grande período, o maior período da história do Brasil foi o período colonial até agora. E temos em 1808, 306, 307 anos, a chegada da família real portuguesa no Brasil, fugindo das guerras napoleônicas. Dom João VI, nesse período, fundou a primeira escola de médicos do Brasil, médicos cirurgiões, por meio de um decreto regencial em 18 de fevereiro de 1808. E temos aí o fim do período colonial. Não teve grandes mudanças nesse período, mas foi um grande período histórico em relação a anos. Temos a independência do Brasil em 1822, que trará um novo período, o período imperial. No período imperial se tinha a teoria dos miasmas, que os odores fétidos e de coisas podres e putrefadas que se encontravam na região das cidades ou em qualquer lugar causariam as doenças, os odores. Teoria miasmática dos miasmas, que seria introduzido na época. O que se acreditava na época era isso. E vemos que tem a introdução dos conceitos de epidemia, pandemia e endemia, que seria a epidemia, uma doença descontrolada, uma região geográfica específica. A endemia específica, quando digo da epidemia, uma região mínima. Da endemia já é uma região geográfica fechada, que seria
uma especificação de fechada como se fosse uma doença endêmica, que seria uma doença sazonal que só aconteceria naquela região, por meio dos vetores climáticos e bióticos. E temos o conceito de pandemia, que seria uma região geográfica com uma doença descontrolada, que seria de grande extensão como um continente, ou uma região geográfica de grande extensão como o mundo todo, que estamos vivenciando agora com o coronavírus. Esses conceitos foram introduzidos pelo Dr. Manuel Vieira da Silva. E também foi introduzida por ele a política dos portos, que seria a primeira forma de quarentena do Brasil. Se triava quem estava doente e quem estava saudável nos navios e separava os doentes dos saudáveis. Essa quarentena poderia acontecer nos navios em si, política dos navios, ou política dos portos, que seria um isolamento dos doentes nos próprios portos. E aqui se tem o fim do período imperial, que já vem a proclamação da República em 1889, que entramos na República Velha ou Primeira República. Temos a proclamação da República em 1889, que introduz a República Velha ou Primeira República. Nesse período teve a ideia principal, a introdução da modernização do Brasil e da medicina brasileira, com novas teorias, que é a teoria da bacteriologia, por Louis Pasteur, e a fisiologia, por Claude Bernard. Isso ocasionou uma nova teoria, juntamente com essas, a teoria da unicausalidade, que só micro-organismos causariam as doenças, substituindo os miasmas e o curanderismo, que tínhamos no curanderismo fatores espirituais ou místicos, na teoria dos miasmas os autores fétidos, e nessa teoria da unicausalidade seriam os micro-organismos que causariam as doenças. Temos a fundação da Diretoria-Geral de Saúde Pública no Brasil, que o primeiro a ser nomeado a diretor foi Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Ele introduziu o modelo campanista ou sanitarista. Ele utilizava de um exército de 1.500 homens ou guardas sanitários que usavam da força e da truculência para o controle de doenças ou a cura delas. Queimavam os pertences dos doentes, entre outras formas de se livrar das doenças. Isso, primeiramente, foi feito para a febre amarela. E febre amarela é transmitida pelo inseto, mas não pelo contato com doentes. Aí você vê que já tem uma truculência exagerada. E isso ocasionou a revolta da vacina, que em 1904 teve a instituição da Lei 1261, de 30 de outubro de 1904, que instituiu a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola no Brasil. A vacinação veio de uma espécie benigna da varíola, que é dos bovinos, que vem daí a vacinação, vem de vaca, que se utilizava o sangue do bezerro para a vacinação das pessoas, mas não se informava o que era que estava acontecendo. Se introduzia uma agulha imensa nas pessoas e era de forma truculenta, e as pessoas começaram a ficar revoltadas porque não sabiam o que estava acontecendo. Estavam injetando coisas na sua família, nos seus filhos, mulheres, maridos, entre outros membros familiares. Isso causou uma grande revolta entre dia 10 e 18 de novembro de 1904, causando um grande baque na visão que se tinha de Oswaldo Cruz, que em 1919 deixa o cargo para ser substituído pelo Dr. Carlos Chagas. Oswaldo Cruz, ele se utilizou da onda higienista no Brasil. Aí, quando chegou Carlos Chagas, temos a medicina preventivista. O que era a medicina preventivista? Era justamente a informatização e conscientização da população sobre as doenças e os enfermos e como elas vinham a atingir a pessoa.
temos as práticas rotineiras, que é justamente a educação e a conscientização da população, que foi introduzida por Carlos Chagas. Nesse período, com essa conscientização, teve um grande declínio dessas grandes epidemias que aconteciam no período de Oswaldo Cruz. Porque quando se houve a conscientização, não se houve a contaminação de grande parte da população. É que nem usar máscara ou usar álcool em gel agora nos tempos de coronavírus. Salvou muita gente, assim como o isolamento social. Vemos que no Brasil, nessa época, existiam muito poucos médicos. Segundo informações, 4 médicos só existiam em todo o Brasil. Então, Carlos Chagas enviou uma carta à Fundação Rockefeller nos Estados Unidos para o envio de novos médicos e, juntamente disso, veio a doutora Esther Parsons, que, com a ajuda dela, se fundou a primeira escola de enfermagem de medicina moderna, que se chama Anne Neri, aqui no Brasil, que introduziu a modernização da enfermagem no Brasil. Em 1923, finalmente se tem a primeira previdência social introduzida pela Lei Eloy Chaves, que fundou a CAPES, Caixa de Aposentadoria e Previdência Social. Que a Previdência Social é como se fosse um seguro. Vamos ver aqui. Como funcionava essa CAPES, que foi um grande salto para o Brasil? O empregado dava 3% do seu salário e ele precisava de 6 meses de carteira assinada para ter o gozo desse direito. Era feita por instituições ou empresas. Introduziu a aposentadoria e pensões sociais. Também proporcionava serviços funerários, socorro médico para a família, medicamentos por preço especial e assistência por acidente de trabalho, e o financiamento e a gestão era entre o trabalhador e o empregador. Era uma gestão bipartite de 2 polos. E era uma assistência médica para o empregado e sua família. Quem não tinha carteira assinada ficava a Deus dará, tinha que ou buscar a Santa Casa dos Jesuítas ou uma instituição filantrópica, como a Beneficente Portuguesa aqui em Manaus. E aqui se acaba o período da República Velha, a Primeira República, como queiram falar, e encerramos o vídeo. Obrigado por assistir. Volte sempre, siga, compartilhe, siga nas redes sociais e não se esqueça de sempre visualizar os meus vídeos. Se quiser, clique no sininho aqui embaixo para receber notificações de vídeos novos. Foi um prazer, muito obrigado. Não se esqueça de se prevenir nesse período de pandemia. Sempre use máscara e álcool em gel. Não se esqueça de manter o distanciamento social para não contaminação do próximo e sua. Muito obrigado.